Pronto, vamos falar um pouco acerca de botânica. Voltando no conteúdo. Uma boa notícia. Primeiro, a gente vai conseguir tirar uma coisa quer dizer que a gente é mínima. Já começamos matemática. Matemática com fica bem, ecologia, sobre a aula de estado. Assim, foi muita aula. E aí ele vai para mais. Assunto do material dele normal. Eu falo assim. Não conhecimento para você tem bacana. Pesquisa. Mas eu não vou ser capaz. Vamos lá. Deixa eu colocar para vocês aqui. Eu acho que o nome. Vem cá, essa marcação de lugar do seriado 1 é de comportamento. Já pensaram, gente, no seriado 1, realmente. Tudo. Sabe o que eu achei engraçado? Estava dando aula. Aí, é, como eu estava falando sobre botânica agora, pronto, angiosperma. Deixa eu fazer aqui um esquema da mesma forma que eu fiz com o pessoal da tarde. Se não me engano, eu fiz um desenho de uma flor, não foi? Uma florzinha. Então, olha, e nós vamos fazer um comparativo com o angiosperma logo de cara, entendeu? Porque como o gimnosperma não cai no programa mesmo de forma direta, então a gente vê aquilo que é mais frequente, entendeu? Deixa eu colocar aqui para você. Nada. Isso era para ser uma flor. Certo. Uma flor especial. Olha aí o esquemazinho para vocês. Esquemazinho sobre reprodução de angiosperma.
Deixa eu ver de que maneira eu consigo mostrar para vocês que é possível ensinar botânica, a reprodução de angiosperma em apenas 15 minutos. Eu consigo. Pronto, vai apresentar um trabalho sobre isso? Pronto, então eu vou te ensinar da forma que você vai passar para seus colegas, beleza? De uma forma rápida que eles entendam, beleza? Posso começar, filhos? Posso começar? Pronto. Então, deixa eu falar para vocês aqui como que vai funcionar. Primeiro ponto. Vocês viram comigo na semana passada que a planta mais desenvolvida de todo o meio ambiente é o grupo das angiospermas. E qual é o ponto de partida evolutivo dessa planta? Foi a primeira planta que flor e a primeira planta que tem fruto. Beleza? As plantas anteriores não têm fruto nem flor. Então, no final das contas, você percebe o quê? A angiosperma é um vegetal de grande porte, representado pelas plantas arbóreas, as árvores que nós encontramos no meio ambiente, e é uma planta que faz questão de produzir grão de pólen. O que ela ganha produzindo grão de pólen? O evento de polinização. Então, querendo ou não, analisa. Se tem uma flor, ela vai fabricar um grão de pólen. Ela vai transferir esse pólen para outra flor através do fenômeno de polinização. E essa polinização pode acontecer pelo vento ou através de um inseto. Naquele filme Bee Movie, por exemplo, quem transfere o pólen? A abelha. Mas não acontece transferência por pássaros, acontece a transferência pela própria espécie humana, acontece a transferência pela própria chuva, pelo vento da chuva. Então, a transferência de grão de pólen é o arcabouço reprodutivo de qual grupo? Das angiospermas. Agora, vamos pensar. Angiosperma tem uma flor colorida por quê? Por que o atrativo da flor colorida é um aspecto evolutivo bom para essa planta? Por que a flor tem que ser colorida, ter cheiro, ter pétala? Por quê? O que ela ganha tendo isso? A atração dos insetos que vão fazer a polinização, concorda? Por exemplo, quando um beija-flor se alimenta do néctar de uma flor, ele consome o açúcar, consome a matéria orgânica dessa flor e, sem querer, ele acaba transferindo o grão de pólen de uma flor para a outra, concorda? Tu concorda comigo que nesse fato dele transferir grão de pólen, ele se sentir atraído por essa flor? Quanto mais atrativa a flor for, muito melhor para a planta, sim ou não? Com certeza. Então, o arcabouço reprodutivo da angiosperma, aquilo que você tem que lembrar de maneira constante é que toda angiosperma, pelo fato dela ter flor, ela se torna atrativa para qualquer animal, principalmente insetos e aves. Ok? Vamos para a parte anatômica. Uma flor, se for cobrada em prova de vestibular, quais são as partes que você vai lembrar da flor? Partes importantes. Ó. Primeiro, a parte colorida você vai chamar de pétala. Não é verdade? Aquele famoso bem me quer, mal me quer, né? Que a galera fica arrancando. Bem me quer, mal me quer. Geralmente uma planta tem quantas pétalas? Uma flor tem quantas pétalas em média? Depende da flor. Se for uma flor trímera, com 3 pétalas, é uma monocotiledônia. Se for uma flor pentâmera, é uma dicotiledônia. Beleza? Monocotiledônia e dicotiledônia. De boaça, pétala. Pétala, olha aqui, ó. Pétala, colorida, colorida para atrair inseto, para atrair o beija-flor. Outra coisa, embaixo da pétala você vai encontrar uma folha. Estão percebendo aqui essa folha? Essa folhinha verde que fica embaixo da pétala faz a sustentação da flor. Essa estrutura é chamada de sépala. Sépala. Então, toda planta tem pétalas e sépalas. Pétalas e sépalas, quando você pensa em qual grupo? Nas angiospermas. Você sabe me dizer qual é a função de qualquer flor? Qual a função de qualquer flor? Reprodução da planta. Então, quanto mais atrativo, melhor. Quanto mais cheiroso, melhor. Quanto mais vistoso, melhor para a polinização, que é a reprodução dessa planta. Tranquilo? Pétala e sépala. Lembrando que as pétalas são quantas mesmo? 3, 4 ou 5. Se forem 3, é monocotiledôneas. Se forem 4 ou 5, são dicotiledôneas. Conjunto de pétalas, você chama de corola. Aquele carro que eu não tenho. Corola. Corola é conjunto do quê? Pétalas. E conjunto de sépalas é o cálice. Conjunto de sépalas é o cálice, conjunto de pétalas é o corola. Tranquilo, gente? Até aqui alguma dificuldade? Vamos agora para outra estrutura muito importante aqui. O que é isso? Pode chutar. Isso não é caule. O caule seria o tronco da planta, né?
O caule seria a aba de sustentação de uma planta completa. Isso daqui seria o quê? A estrutura que sustenta a flor, é chamada de pecíolo. Pecíolo, olha o nome. Pecíolo. Beleza, gente? Pecíola, sépala e pétala. Pecíolo, sépala e pétala. Corola, cálice, pecíolo normal. Não tem outro nome, não. Beleza? Pétala, sépala e pecíolo. Qual é o cheiro que a planta tem? O cheiro afrodisíaco, para que haja reprodução. O cheiro atrativo, o cheiro de perfume. Por isso que você faz perfume a partir de flor também. Porque a flor é atrativo, é o órgão reprodutor da planta. Beleza? Vamos agora pensar em conjunto. Aquilo que é cobrado para a tua apresentação amanhã. Se eu pegar uma flor, geralmente ela tem quantos sexos? 2. Masculino e feminino. O sexo masculino você vai chamar de estame. Estame. Beleza? O sexo masculino. E eu já vi gente colocando o estame como androceu. Andro é prefixo de masculino. Andro. Androgênio. Beleza? Então, androceu e estame. A parte masculina ou feminina? Masculina. E a parte feminina é chamada de carpelo. Carpelo ou gineceu. Carpelo ou gineceu. Tranquilo, gente? Carpelo ou gineceu, estame ou androceu. Alguma dificuldade? São os órgãos reprodutivos, como se fosse o pênis e a vagina. Pronto. Como se fosse pênis e vagina. Estame e carpelo, estame e carpelo, estame e carpelo. Pela própria lógica. Quem fabrica o esperma é o sexo masculino. Então, quem fabrica o grão de pólen? É o sexo masculino, o estame, muito bem. Dá para você notar por essa imagem. Quantas partes tem o estame? 2, cobradas pelo Enem. A antera, que fica aqui em cima, a cabecinha do bicho, e o filete. Antera e filete. Alguma dificuldade, gente? Antera e filete. Não vou dificultar ninguém. E aqui são quantas partes? 3. Estigma. É a primeira. Estilete é a segunda e o ovário é a terceira. Estigma, estilete e ovário são as partes femininas. Estigma, estilete e ovário. Enquanto que antera e filete são os estames que compõem. Beleza? Vamos repetir. Conjunto de pétalas é o quê? Corola. Conjunto de sépalas é o cálice. Estrutura, base de sustentação, quem é? Pecíolo, muito bem. A parte masculina, estame, que tem antera e filete. A parte feminina, carpelo, que tem estigma, estilete e ovário. Pela própria lógica, quem produz o grão de pólen? Estame ou carpelo? O estame. Aí você é uma pessoa extremamente capaz. Olha aqui, ó. Esse cidadão daqui, ó, que eu estou desenhando para vocês, com suas 2 orelhinhas, ó, parecendo um fone de ouvido. Beleza? Quem são esse orelhão da porra aqui, ó? Esse cara que você está vendo aqui é o grão de pólen. Esse cara que você está vendo aqui, ó, anotaram o nome aqui do lado, é o grão de pólen. Seria correto eu falar que o grão de pólen é o gameta masculino? Falso. O grão de pólen é aquilo que produz o gameta. Vocês viram? Aquilo que produz o gameta é o gametófito. Bem, vou repetir, porque você não pode esquecer isso nunca. Se você esquecer, eu vou ficar mal. Eu vou ficar triste, meu trabalho não valeu a pena. Não adianta estar aqui de 7h25, não adianta. Vê só, o grão de pólen não é o gameta. O grão de pólen, o que produz o gameta, é o gametófito. Lembra disso que era gametófito fabricando gameta? E esporófito fabricando esporos? Pronto, então, vê só, é só usar a cabeça. Meu irmão, isso é muito bonito. Vê. Se o grão de pólen é o gametófito, ele vai produzir o gameta. Se isto é o gametófito, o que é isto? É o esporófito. É o esporófito que gera o gametófito. É o esporófito que gera o gametófito. É o esporófito que gera o
E é o gametófito que fabrica o gameta para gerar o novo esporófito. Não era assim que a gente aprendeu? Esporófito gera esporo, que gera o gametófito, que gera gameta, que gera esporófito. Lembra desse negócio que fica na forma de X? Pronto. Esporófito gerou o grão de pólen, que é o gametófito. Lembra disso? Lembra disso? Vocês lembram disso ou não lembram? Professor, não lembro, mas vai ter que lembrar. Se não lembrar, eu vou dizer, pô, fudeu, velho. Fudeu, vou repetir tudinho. Mila, tu lembra que eu botei isso? Esporófito gera esporos, que gera gametófito, que gera gameta e novamente volta. Se eu falo que isso é o gametófito, é porque o cara que origina o gametófito é o esporófito, né? Através dos esporos. Beleza? Tranquilo? Então vamos resumir de uma forma que você entenda rápido. Isso. Cara, tô aqui. Beleza? Aí vamos pensar, vamos pensar. Dentro do grão de pólen, dentro, essa parte que eu expliquei, não precisa falar. Isso é o gametófito, não precisa dizer não, tá? O grão de pólen, eu estou ensinando ele a apresentar o trabalho amanhã. Veja que a cabeça mil, ó. Cabeça mil. Cabeça de professor, meu. Professor raiz, né? Não professor Nutella, não. É que, na realidade, bicho, eu, assim, o dia todo eu passo com a cabeça mil. Hoje eu ensinei evolução. Para tu no segundo ano, taxonomia. Para tu no primeiro ano, fotossíntese. Para tu no primeiro ano, formativo, tecido sanguíneo. Depois eu fiz uma aula aprofundamento em genética, agora eu fiz botânica. Bem a cabeça do cara. A cabeça, e todos eu tenho que ensinar de forma didática. Você não pode falhar com isso. Porra, foi ruim. Vamos lá. Tem aula que você sai dizendo, cara, eu não entendi nada. Acontece isso com você? Dá raiva, não dá? Tu fica mexendo o pescoço para baixo, dizendo que entendeu, você tem entendido. É muito comum isso, né? É. Né? Verdade. Gente, aqui não tem dificuldade alguma. Quem fabricou o grão de pólen foi o Estado, concorda? O grão de pólen é o gameta, é o gametófito. Dentro do grão de pólen você vai encontrar dois núcleos, tá? Dois núcleos dentro do grão de pólen. Olha, esses dois olhinhos. O núcleo vermelho é o núcleo reprodutivo. Reprodutivo é o nome que você atribui. E o núcleo preto é o núcleo vegetativo. Núcleo reprodutivo e núcleo vegetativo. Tranquilo, filhos? Quantos núcleos tem o grão de pólen? Dois, reprodutivo e vegetativo. Vocês são inteligentes. Qual dos dois fabrica o gameta? O, o reprodutivo, né? Então, o núcleo reprodutivo, ele origina o gameta desta planta. O gameta desta planta a gente chama de núcleo espermático. Núcleo espermático. E você vai anotar do lado que o núcleo espermático é o gameta da planta. Pela própria lógica, é o gameta masculino ou feminino? Masculino, muito bem. Vamos repetir então. Grão de pólen tem quantos núcleos? Vegetativo e reprodutivo. Qual dos dois se transforma no gameta? O reprodutivo origina o núcleo espermático. Espermático de espermatozoide, né? Que é o gameta masculino. Sabe o que você pode dizer amanhã, ó, Flávio? O estame, a parte masculina, que origina o grão de pólen, e o grão de pólen origina o gameta da planta. Didático aqui, olha, quanto mais objetivo, melhor. Quando eu estou dando aula no colégio particular, assim, de Santa Emília, no GGE, como eles não deixam dar aula, eu vou direto ao ponto. Porque senão você não consegue ver o assunto em dia. Não tem aquele famoso, o professor está atrasado no conteúdo. Às vezes ele quer ver tudo de qualquer jeito, e não dá, não. Eu faço acordo com o dono do morro. Olha, geralmente é o cara que mais trela na sala, meu dono do morro. Dono do morro, vê só. Já que entrar aqui na favela, que é sua, seu departamento, eu posso, por gentileza, dar 20 minutos de aula? Pode, beleza. 20 minutos, viu? Só 20. Começando a partir de agora. São 7h26, por exemplo, aqui. Até 7h46. Eu fico na hora. Para não ter erro. Vamos lá. Vamos agora para a parte mais importante. Deixa. Uhum.
ele nunca vai colocar. Ele só vai querer, e talvez ele coloque uma teoria para você dizer da onde vem o núcleo espermático. Você vai ter que saber que é o núcleo reprodutivo. Nunca foi cobrado assim, qual é a posição anatômica do núcleo, nunca. E acho que não vai ser cobrado não, porque não tem como você diferenciar. No SSA, sim, eles colocam colorida a prova, mas no Enem, parece que é tirado xerox, né? Tem aí, toma aí essa porra. A hora passa, viu? Meu irmão, que chefe pau. Eles fazem tudo para derrubar o fera, que eles colocam a prova preto e branco, eles colocam uma avaliação com muito texto, eles colocam você dentro de uma sala que não tem ar-condicionado debaixo do sol e passa o cara com som alto, entendeu? Bem longe. Seu prêmio pega alguém que bota som, né? Som do lado da escola que está fazendo. Oh. Ele tá dizendo Camila, se puder. É bom. Por exemplo, tem um auxiliar de coordenação da trabalho na escola ali. Ela entra em sala na hora que eu estou explicando, mas ela não é assim, bate a porta e abre, licença, professor, não. É abrindo, entrando e falando, pô. Aí, no meio, a fotossíntese é um processo que transforma energia do sol em energia química usada pela planta. Aí, eu espero quando termine de falar. Ah, tá certo. Vamos voltando à fotossíntese, que pega a luz do sol e transforma em energia química. É pau, isso. É pau. Vamos embora. Olhe para este negocinho aqui. Que coisa mais linda desse mundo. Ó. Estigma, estilete e ovário faz parte do capelo, né? Sistema reprodutor masculino ou feminino? Feminino, né? E olhe para aqui para baixo. Tá vendo essa estrutura verde? Esse elemento verde que nós temos aqui. Esse elemento verdinho que nós temos aqui é lindo ele. O elemento verde é o gameta feminino da planta. O masculino é o núcleo espermático, né? E o feminino é a oosfera. Lembra desse nome? O feminino é a oosfera, que é o gameta feminino. Pela própria lógica. Pela própria lógica. Eu quero que vocês pensem comigo. Quem vai atrás de quem? É a oosfera que vai sair polinizando para lá? Ou é o grão de pólen que vai trazer o núcleo espermático para cá? Aí pronto. Lá vem o grão de pólen, ó. Safadinho. Oi? É um para cada carpelo. Tem, às vezes, milhões de carpelos. E, às vezes, acontece de um carpelo ter várias oosferas, e você tem vários grãos de pólen ao mesmo tempo. Tá? Aí, vamos lá. Lá vem aqui o grão de pólen, ó, sendo levado pelo ventinho, pelo ventinho, pelo ventinho, pelo ventinho, pelo ventinho. Chegou o grão de pólen aqui em cima, ó. Que coisa mais linda, meu Deus, olha. O grão de pólen acabou de chegar, velho, com seus dois núcleos, vamos ver lá. Porra, ele chegou no estigma, velho. Que bom, fico tão feliz que ele tenha chegado. O B-Move trouxe, né? A abelhinha trouxe. Não foi a abelha rainha, que a abelha rainha só pode reproduzir. Quem trouxe foi a operária, escrava do sistema. Chegou e trouxe o grão de pólen para cá. Como é chamado esse evento? Polinização. Quando o grão de pólen sai do estame para o carpelo. Do estame para o carpelo, qual evento é esse, gente? Polinização. Aí vamos pensar aqui. Pensar. Logo em seguida, o grão de pólen vai se abrir, ó. Olha, o grão de pólen abrindo. E este núcleo reprodutivo, ele vai começar a descer, ó. Ó, o núcleo reprodutivo descendo, pelo meu dedinho, ó. Descendo. Quando ele chega na entrada do ovário, quando ele chega bem na entrada do ovário, ó, o núcleo reprodutivo. Aqui na entrada do ovário, o núcleo reprodutivo será transformado em núcleo o quê? Espermático. Aí o núcleo espermático fecunda a osfera e forma o embrião da planta. Vou repetir. Chegou o grão de pólen, não foi? O núcleo reprodutivo ele fica parado ou ele desce? Ele desce entrando em qual estrutura? Quando esse núcleo reprodutivo chega no ovário, ele é transformado em núcleo quê? Espermático. E o núcleo espermático ele vai fecundar a osfera. E quando ele fecunda a osfera, ele forma o filho da planta, que é o embrião. Vamos para um detalhe sórdido. Esta osfera foi fecundada com o núcleo quê? Aí formou o embrião, sim ou não?
Esse embrião ficará recoberto por uma semente. E a semente ficará recoberta por um fruto. Porque fruto é clássico de qual grupo? Sabe o que é o fruto? É o ovário. O ovário do carpelo é transformado em fruto. O ovário do carpelo é transformado em fruto. Fixe isso na memória. O ovário do carpelo é transformado em quem? Em fruto, quando existe a formação do embrião, concorda? Enquanto o embrião não é formado, Mila, o ovário fica parado. Mas quando o embrião é formado após a fecundação, ele é transformado em fruto. Então, quando você morde um fruto qualquer, uma ameixa, uma pera, uma laranja, você está mordendo o ovário desenvolvido. Não acredito não que estou comendo ovário, professor. Diga lá. Ele se prepara para esse evento. Posso dar um exemplo de como funciona? Um peixe-boi. Nada a ver, né? Um peixe-boi, ele fica fértil 2 vezes por ano apenas. Ele dá origem a 2 filhos a cada 3 anos. Naquele tempo que ele não está fértil, ele está se preparando, igual que uma planta. As plantas fazem a mesma coisa. Elas se preparam para fecundar e originar o fruto. Me diga uma planta em que todo mês de janeiro você tem fruto carnoso. Caju. Qual é a época da manga? De janeiro a março. É manga que só a porra. Meu irmão, você olha para o pé. Meu Deus, quando você vê o vizinho com o pé grande, você fica doidinho para que uma manga caia no seu lado. Aí quando você pega aquela manga que você estiver mordendo a manga, aquilo que você está mordendo é o ovário que foi transformado em fruto. E só aconteceu isso quando houve a formação do embrião. Tá vendo aquele caroço da manga dentro? Aquele caroço é a semente que recobre o embrião. Um caroço da porra, né? Isso que eu chamo de baita caroço. Vocês já se engasgaram com semente? Não, de manga não, pelo amor de uva. Aquela bem pequenininha. Eu já me engasguei com semente de laranja. Eu tossi tanto que ela subiu pelo nariz, tu acredita? Aí eu tive que espirrar para ela sair. Ficou presa em 2 lugares diferentes do meu corpo. Aí eu espirrei, ela saiu. Véio. Recentemente, a avó de uma aluna minha, ela se engasgou com espinha de peixe que ficou aqui presa. Assim, ó. Ela retinha aqui, ó. Ela teve que fazer uma cirurgia para tirar, porque ela entrou na faringe, assim, ficou. Acessou a faringe. Cirurgia, ela não estava engasgada, mas estava no lugar errado, né? Ela sentia dor. Chegou no hospital, pirocaína, boca aberta, aí dá um sedativo para a pessoa meio que dormir, porque não tem você ficar de boca aberta, sentindo, mexendo na garganta, sem regurgitar. Não viram? Tá dentro de um potinho. Tirei, viu? E aí? De boas? Oi? Ah, para que serve o núcleo vegetativo? Para vegetar. Tô brincando. Vamos lá. O núcleo vegetativo serve para a seguinte condição. Tu concorda que é o núcleo reprodutivo que desce? Ele desce até a entrada de qual estrutura? Aí, quando acontece a fecundação, o ovário é transformado em fruto, né? Neste ato de descer, você forma uma trilha de acesso. Essa trilha de acesso a gente chama de tubo polínico. A trilha de acesso é o tubo polínico. Esse tubo polínico ele é formado pelo núcleo vegetativo. Então, qual o papel do núcleo vegetativo? Formar a trilha, né? Formar a trilha, a passagem, pode ser isso, mais didático ainda que o meu. A passagem, o caminho, pronto, a via, né? Pronto. Quem formou essa via foi o tubo, perdão, o núcleo vegetativo, e esta via é chamada de tubo polínico. Tubo polínico é a via de acesso, a BR-232. Beleza? Pronto. Esses 2 pontos vermelhos aqui no ovário. Vamos lá. Vou resumir para vocês. O que há dentro de uma semente mesmo? Um embrião, né? Que vai se transformar na planta. Se você colocar a semente na terra,
e aquele solo for fértil, aquela semente vai germinar. Aí aquela semente, quando germina, a planta cresce, cresce, cresce. Concorda que é assim que a vida funciona? Aquela semente tem uma vida. Quem vai alimentar essa vida? Na terra, tudo bem, que quando a planta cresce, é a fotossíntese que alimenta ela. Mas eu quero entender quem é que alimenta a semente, o embrião da semente enquanto ele não germina. Se você pegar a semente de melancia, que é pretinha, né? Você colocar aqui na mão. Existe um embrião vivo lá dentro. Quem está alimentando esse embrião? Deus. Mas como? Através do endosperma. O endosperma é formado por esses dois caras. Quem alimenta o embrião? Endosperma. Olhe para mim, todo mundo. Quem alimenta o embrião? Endosperma. Enquanto o embrião não germina, né? Esse endosperma é formado pelos núcleos polares que estão aqui, ó. Os núcleos polares, eles formam o endosperma. Pode dar um exemplo top? Água de coco é o quê? O endosperma do embrião, o alimento do embrião que você está tomando na forma líquida. Por isso que a água de coco, ela é gostosa, porque ela é nutritiva. É não é esperma da planta, não. Mentira, fake news. É o endosperma. É o alimento do embrião que você está tomando. Você está sendo safado, está comendo o alimento do bebê. Tô nem aí, professor. Pronto. É como se, por exemplo, alguém roubasse leite materno da tua mãe quando estava te amamentando, né? O endosperma é o alimento do embrião enquanto a semente não germina. Quem forma o endosperma? Os núcleos polares. Ok? Núcleos polares. Entenderam, filhos? Entenderam? Eu posso dormir em paz depois dessa explicação? Dá para dizer assim, poxa, botar a cabeça no travesseiro, que é o mais importante. Bicho, você pode estar sem R$ 1 no bolso, mas botar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo. Não dá para ser feliz sem dinheiro no bolso. Sacanagem, né? Oi. Núcleos polares. Quem alimenta o embrião, né? Vem cá, esse ovário é transformado em quem mesmo? O ovário é transformado em quem? Fruto. Desculpa. O grão de pólen é o gameta, né? É o gametófito. Né? Eu vou dar 1000 vezes para ver se entende. É muita informação. É que eu tenho que ficar assim expansivo, que é botânica à noite. Né? É botânica à noite. Lembrei que amanhã eu dou aula até 8h15 da noite. Porque agora fui convidado para um projeto filantrópico, gratuito. Aí quando o meu amigo me chamou, eu fiquei meio assim para dizer não, né? Não estava muito cansado, mas assim, são pessoas carentes lá do COCAS. Vou ajudar. Vou ajudar. Primeiro dia quando cheguei lá, tava o cara lá com a camisa da Jovem, com tatuagem da Jovem. Você vai me defender deles, Jovem. Agora sou professor dele, que ele vai realmente estar comigo. Aí ele, o senhor vai para jogo, o senhor torce para que time esse? Esse é o meu professor. Posso ir las contas, velho. Já é coisa minha, né? É do dia a dia constante, né? Não, saí feliz. Não, já aconteceu. Algumas finais assim eu chorei já. Do Ceará, não, não chorei não. Eu fiquei chato, fui arretado. Assim, passou. Qual? Não, mas não postei um vídeo. Eu postei pedindo ingresso. Ele tá achando que eu não tinha ingresso. Tinha ingresso, não foi que tinha perdido, não. Eu ia, se eu soubesse que ia perder, eu não teria feito essa babaquice na internet. Eita, Deus do céu. Tem algum professor assim que seja torcedor feito eu aqui de outro time, não, né? Só eu mesmo. Mas vocês conhecem na escola de vocês deve ter alguém assim, né?
E gosta. E todo mundo é fanático por alguém, né? Pronto. Ei, a água de coco é o que mesmo da planta? Líquido, né? É muito gostoso, né? Água de coco. Tem. Não tem quando você termina a água de coco, não tem aquela massinha que a gente come, ainda a carnezinha. É muito boa a carnezinha. Por isso que eu gosto de botar água de coco no uísque. Eu digo assim, valorizando a biologia de fato. Minha gente, sério mesmo, vocês, graças a Deus, não são de beber, né? É, não gosta não. Nenhum drink, assim, tipo assim, que o pessoal faz nevada em festa. Você não gosta não, né? Já tive essa fase, né? Eu parei, que coisa boa. Nunca bebi isso, não. Nenhum drink, tipo assim. Não tem gente que pede sex on the beach nos lugares, não sei. Olha! E tu, Flavinho? Gosta não, né? Eu já provei, mas... Eu também não gosto, não. Pô. Oxe, é bom demais. Ô, Brenda, é sério? O quê? Cerveja. Ah. Mas deixa eu te explicar uma coisa. É feito sushi. Primeira vez você não gosta, mas depois... E incentivando. Gente, não estou incentivando, não. Aí você vai tomar, né? Ô, vamos começar. Aí vou. Ó, minha gente, posso dizer uma coisa? A única diferença entre gimnosperma. A diferença é que gimnosperma, ó, não tem isso, núcleos polares, então não forma endosperma. Não forma endosperma a gimnosperma. Ó, não forma endosperma a gimnosperma. Beleza? Primeiro ponto importante. Outra coisa, quem leva o grão de pólen? Somente o vento. Porque a gimnosperma não. Então não tem como ela atrair um inseto se ela não tem flor. Então quem leva é o vento, o grão de pólen. Beleza? Terceira diferença. Primeiro, qual a primeira diferença? Não tem o quê? O endosperma, né? Segundo, a polinização acontece pelo vento. E terceiro, e mais importante, não forma fruto, porque a gimnosperma não tem fruto, ela forma apenas semente. Aí fica pior para ela, né? Porque ela nem o animal se aproximar dela para comer algo que ela não tem. Beleza? Então, o pinheiro não tem fruto, não tem endosperma e a polinização é só pelo vento. Certíssimo que vai cair em prova, tenho certeza. Oi? As diferenças. Aí você, acho que falou. E não tem fruto. E não tem endosperma. Você tem que lembrar da minha voz, né? Na hora assim. Pô, aquele dia eu lembro. É muito bom quando você lembra, né? Pô, aquele dia ele falou que Nabucodonosor era não sei o que, rei da Babilônia. Dela. Anemófila. Certo. Sei sim. A polinização que é feita pelo vento é anemófila e pelos animais é zoófila. Só que tem um detalhe. Por um animal inseto é entomófila. Só que vamos para o que é mais cobrado no Enem, tá? Esqueçam do SSA. Tem alguém aqui que vai fazer prova para SSA mesmo, valendo. Mas aqui não cai botânica, viu? Não cai botânica, já melhorou, né? Não cai botânica. Os meninos já terminaram o ano passado, tal. Já são 2 anos juntos praticamente, né? A gente. Vamos lá. Entomófila, perdão. Anemófila é pelo vento. Zoófila, zoou,
é de animal, beleza? É o que é cobrado pelo Enem, o que o Enem adora. Por exemplo, vamos imaginar que chega o beija-flor e pega o grão de pólen e transporta para cá. Foi o vento ou foi o beija-flor? Então é zoófila. De zoológico, zoófila. Só isso. E anemófila é pelo vento. Anemófila. É quando o vento leva o grão de pólen. Anemófila. Anemófila, beleza? Já foi cobrado, já. Em 2010, né? Não é possível, né? Mas a gente fica com medo, né? Tudo é possível. Cheguei lá e tudo caiu. Podia quantos anos na vida? Cara, 5 anos, né? 4. E tu, Fábio? Eu já estava dando aula. Eu comecei a dar aula em 2008. Em 2008, não sei se foi dois. Comecei a estudar um bebezinho, foi eu estudando. Eu vou ter quantos anos? Eita, ele. 23. Engraçado, 23 anos. Eu acho 23 anos uma fase tão. É a fase de maturidade e tudo mais. Porque, assim, é uma fase que você está mais focada, mais determinada, mais experiente. Então, você tem uma visão de mundo diferente. E o que me deixa só um pouco triste é porque, por exemplo, para você entrar com um processo seletivo um pouco mais fácil e justo, né? Para você não precisar sofrer tanto. Porque é sofrido. Sofrido uma vaga num curso para você estudar durante 5 anos para talvez entrar no mercado de trabalho com aquilo que você optou. É muito, é assim, algo, é, é, você vai entrar. A glória é sua, calma que eu olhei. Eu vou dizer algo para vocês, eu digo isso. Tudo tem um trajeto, tudo tem um porquê. Então, se você não chegou lá ainda, é por algum motivo. Mas quando você chegar, era o momento certo. Eu conheci uma aluna lá do GGE, ela tentou medicina 9 vezes. Ela foi minha aluna durante 3 anos. Oi? Não, não, essa é outra. Essa também é outra, mais 7 vezes. 9 vezes ela tentou. 9 vezes. Significa dizer que ela entrou com 26 anos na faculdade. Ela entrou desde os 17, que ela entrou. Nunca desistiu, até que ela entrou. E atualmente ela está, eu acho que ela deve estar já quase no 8º período. E ela entrou com a cabeça tão pronta já, tão preparada, que a gente nota que ela vai ser uma médica foda. E você aprende muito, e você recicla novamente, depois aprende novamente a mesma coisa. Você acha novas vistas. Por exemplo, quando eu comecei a ensinar botânica, eu não ensinava assim, não. Eu me complicava todinho, porque eu não sabia explicar didaticamente. Mas você adquire tanta experiência naquilo que você for. Já sei como que eu vou ensinar para o Pirraia um assunto que é viadado. Um assunto que é viadado, né? Um produto de uma planta. Entendesse? Imagine isso para uma turma que não quer. Vamos. 7h10 da manhã. Bom dia, gente. Vou explicar sobre o grão de pólen com seu núcleo reprodutivo. Vem. Ei, como é chamado o alimento do embrião mesmo? Ei, a gimnosperma tem endosperma, né? Não. Não. Jesus. Diz. Uhum. A pinha é de angiosperma. Porque o nome é popular, né? Não, não. Porque eu gosto de pinha. Ela tem uma frutinha gostosinha, né? Não, isso não é de pinheiro, não. A pinha é como se fosse o fruto da gimnosperma, mas não é pinha daquela forma que você imagina, não. Negócio bem escroto, meio marrom. Posso apagar? Terminar de copiar? Bom, vamos agora falar sobre outras coisas. Próxima semana eu vou trazer slides, tá bom? E nos slides eu vou falar sobre monocotiledônia, dicotiledônia, alguns aspectos que aqui eu não vou poder mostrar. Vamos então falar sobre histologia vegetal agora, tecidos.
para dar um bom encaminhamento assim. Esse plano está bem intensivo. Porque Maurício na sala, escutei errado. Ah, eita, pô, prova que teórica. Aí depois tu marca as aulas para aula prática, né? Alguém aqui tem carteira de motorista? Se eu for tirar carteira, quantos? 18, é? Meu irmão, que negócio caro é esse? Na minha, o cara 500 conto, pô. Taxa do Detran, né? Mas tu já tinha uma base, né? Dirigir? Assim, quando eu fui pego na Blitz, eu tive que fazer a autoescola. É, porque assim, eu fui pego na lei seca, aí eu não sofri. Mas também ele percebeu que eu tinha bebido porque eu passei por cima dos corpos no Detran. Aí eu tive que pagar 400 reais de mais a multa do Detran. Não, eu recusei soprar, porque até liguei para um advogado amigo meu na hora. Se você soprar, do jeito que tu tá falando aí, o carro do Detran vai explodir, vai morrer gente. Então, vai ser, não faça isso não, senão você vai ser preso. Aí, porque quando eu tava muito acima do bolo, porque assim, eu fui pro jogo de esporte contra o Santa Cruz, pô. Aí, fui bem, eu entrei com o carro, mas tava bem, tava bem feliz. Mas foi fogo, muita responsabilidade. Foi em 2017. Aí, fiquei nervoso quando eu vi os pontos. Aí, passei por cima dos pontos, né? A polícia me parou. Aí, desse do carro, você bebeu. Ai, foi, desculpa aí, né? Desculpa aí, foi foda. Então, eu não fui preso por dois motivos. Primeiro, não sou preso. Segundo, quem estava no computador do Detran era um ex-aluno meu do GGE, quando possível. Aí ele, professor, vou lhe tirar dessa. Por que me tirar dessa? Você vai levar a multa, mas eu vou fazer você voltar com o seu carro para casa. Não você dirigir. Senão eu e você é preso. Você vai ligar para um amigo seu para ele levar, mas não tem nenhum amigo sóbrio na minha cabeça, né? Aí eu disse, tá, ele liga pro meu pai. Ele veio com o carro dele, com manhã do lado, ele pegou meu carro. E ela falou, desse tamanho. Aí ela foi falando o caminho inteiro. Aí, pronto. Mas com 2017. 2017 fazem 6 anos, né? Tinha 30 anos. Foi, tá? Eles paguei 4 mil de multa. E você não pode recorrer e não é parcelado, é à vista. Aí eu não tinha esse dinheiro, eu pedi emprestado e paguei. Puf, 4 mil reais. Fiquei um ano sem habilitação. Quando fui renovar a carteira, só fugindo da polícia, porque eu estava dirigindo, dando aula, aí fugia. Tipo, viu, abrir e parava. Que não estava sem carteira, não podia parar de trabalhar. Aí, quando fui renovar a carteira, pode renovar não, vou ter que passar pela autoescola de novo. Aí não é autoescola prática, é autoescola teórica. E para mim, a pior lá lembrava daquela coisa, daquela lei de trânsito que é muito chata. Aí o material coletor, eu lá lembrava disso. Até que encontrei um cara assim que salvou minha vida. Disse assim, olha, vou fazer o seguinte. Como estamos em época de pandemia, foi agora, pô, em 2021, que fui renovar a carteira e não pude renovar por conta disso. Você vai ter que fazer a autoescola, mas vai fazer virtual, você faz em casa, assim, pelo celular. Você bota assim, concluir, não sei o que, concluir. Aí eu fico sem ter assistido uma aula. Pronto, concluí aí. Amanhã venha fazer a prova. Como assim prova? Tem que fazer a prova, você tem que acertar das 30 questões, 21 a questão.
Tá, aí eu acordei, fui dar aula no Santa Filha aqui, perdão. Aí eu fui pra lá, de carro, sem carteira. E estacionei lá, cheguei lá, qual é o meu monitor lá? Aí era o monitor 17, eu me sentei assim. Eu não estudei nada de porra nenhuma, eu sei dirigir, meu Deus, me ajude, por favor. Foi acertando, algumas nada a ver da porra. Chutei. 21, amigo. Juro a você que na hora que me ajoelhei, eu falei, mais uma chance. Uma chance. O Senhor glorificou seu filho. Eu aprendi. Agora, atualmente, quando eu vou para uma festa, uma coisa que eu vou tomar um drink, ó, vou de Uber. Deu R$ 100 de Uber. Vou de Uber. Não sei o quê. Mas na próxima esquina, deu 150. Eu vou de Uber. Eu vou a pé, não vou, mas não vou arriscar, não. Atualmente eu faço questão de passar pela Blitz e socar, me para, pô. Me para que agora eu faço questão de soprar. Deus do céu. Oi? É muito ruim. É pau, isso. Histologia vegetal. Que bom que você passou por essa fase, meu bem. E, meu bem, não beba. Não é correto, não. Deus não gosta de pecar. Não, obrigado, Deus. Gente, pronto, se passou uma hora, ó. Já falta só uma horinha. Não, porque a gente não termina sempre de 9 horas. Não começou antes o programa por causa disso. A gente está começando agora sempre de 7, termina às 9. Antigamente de 7h30 até 9h30. Essa aula é mais curta, né? Até porque à noite vê como a sala é pequenininha, de boaça, né? É uma aula particular. Gente, o que é histologia vegetal? É a ciência que estuda o tecido de uma planta, né? Os tecidos que uma planta tem. Por isso que quando a gente estuda as plantas, você percebe que são os primeiros organismos que a gente pode chamar de pluricelulares, porque eles têm célula que forma tecido. Tranquilo? Então, a histologia vegetal, ela classifica a função, o aspecto de cada tecido que a planta tem. Vamos agora entender de forma lógica, para você não se perder. Toda planta ela é formada por dois tipos de tecidos. Dois. Olha aqui, ó, dois. O primeiro tecido você vai chamar de meristema. Os meristemas. Você sabe o que é o meristema? É um tecido jovem que a planta tem. Tecido jovem. Aí eu te pergunto, se ele é jovem, ele consegue se diferenciar com facilidade ou dificuldade, já que ele é jovem? Facilidade. Jovem, né, gente? Jovem é muito ativo, o metabolismo é rápido, entendeu? Feito um bebê. Feito um bebê. Então, meristema é um tecido jovem. Eu posso falar abertamente, por alguns autores, eles comentam dessa forma, o meristema é como se fosse uma célula-tronco da planta. É uma célula-tronco que o vegetal tem, uma célula-tronco embrionária que o vegetal tem. Então, o meristema, você vai centralizar na sua cabeça. Ele pode ser de duas maneiras. Olha que coisa top. O meristema ele pode ser primário, ou o meristema pode ser secundário. Olha que top isso, é muito bonito. Véio. Meristema primário e secundário. Minha cabeça já está criando essa conexão nervosa. É muito interessante o cérebro. Eu estava lembrando de alguns aspectos para falar para vocês, mas agora apareceram do além. Meristema primário e secundário são meristemas que têm células jovens, né? Embrionárias. Tudo que é jovem é rápido ou lento? Rápido, é mais ativo, se multiplica mais. É como se fosse, desculpa dizer esse exemplo, um tumor maligno, ele vai se espalhando com muita facilidade. Ele cresce rapidamente. Agora, qual o papel do meristema primário e secundário? Você vai colocar desta forma. Ó. O meristema primário faz isso. Ó. Essa cor não ficou legal, não. O meristema primário faz isso. Ó. Faz a planta crescer para cima e para baixo. Faz a planta crescer de forma longitudinal. É o crescimento, ó, você vai anotar assim, é o crescimento longitudinal. Longitudinal. O que é o crescimento longitudinal? Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce.
Sobe e desce. Me diga uma coisa, o que vai subir na planta? O caule. E o que vai descer? Raiz. Então, ele vai fazer o crescimento longitudinal de raiz e caule, né? De raiz e caule. Então, eu posso falar abertamente que o meristema primário ele faz a planta aumentar a sua altura, aumentar a sua profundidade. O meristema primário ele faz a planta aumentar o seu porte físico. Você pega um pé de eucalipto que tem 30 metros, ele ficou alto por conta do meristema primário. Ele ficou alto por conta do meristema primário. Uma planta que afunda a sua raiz lá no fundo mesmo, para pegar água lá no chão, lá no núcleo da terra. Ela pegou água no núcleo da terra, que nem tem, por conta do meristema primário. Lá na fossa abissal, por conta do meristema primário. Então, quanto mais ela afunda e mais ela cresce para cima, ó, crescimento longitudinal, de raiz e caule, o meristema primário que faz. E ele só faz isso porque ele tem células jovens que se multiplicam fazendo a planta crescer. Oi? Sempre. Agora, tem planta que cresce e fica muito fina, né? Em outono, assim, você acha ela até meio deformada, mas é normal, é o genoma. E o meristema secundário, o que ele faz? Ele faz o segundo crescimento. Primeiro você cresce em altura, depois você cresce em espessura. Ó. É o crescimento lateral da planta. É o crescimento que você chama na biologia de transversal. Ó. Crescimento transversal. Crescimento transversal. Beleza, filhos? Qual é a principal parte da planta que cresce de maneira transversal, hein, gente? Cresce assim, ficando mais grossa. O caule, né? O tronco fica mais grosso. Quando é aquela planta pesada, ela tem que ter um meristema secundário, querendo ou não, muito avantajado para crescer assim, ficar gordinha. É feito a gente primeiramente estica para depois engordar. A mesma coisa, meristema primário. Às vezes você aumenta em tamanho, pô, cara, tá alto. Depois você está engordando. Meristema primário, meristema secundário, crescimento transversal, principalmente do caule. Beleza? Me diga uma planta que tem muito meristema primário, que é alta. Coqueiro. Me diga uma planta que tem muito meristema secundário. O pé de jaca. Ele é bem grossão, assim, o caule dele, o tronco, tanto que tem planta que você não consegue nem dar a volta nela. Você vai tentar abraçar, você não consegue. Agora, uma palmeira você consegue às vezes, porque ele tem muito meristema primário, né? Ok? Até aqui alguma dificuldade? Pronto. Só que os meristemas crescem. Cresceu para cima, cresceu para o lado. E quando ele para de crescer, o que vai acontecer com os meristemas? O meristema ele vai se transformar em um tecido número 2. O próprio meristema é transformado em tecidos permanentes. Em tecidos permanentes, certo? Em tecidos permanentes, que você vai chamar também tecidos definitivos. Definitivos. Permanentes ou definitivos. Meu irmão, isso é muito bonito. Isso é lindo. Professor, se eu achar bonito demais, coisa que a gente não acha lindo. Eu tenho que dizer que é bonito. Se eu chegar nisso é tão chato, tão feio, irmão. Ó, isso se transforma nisso. Célula tronco é transformada nisso. Me diga um local do corpo humano que você tem célula tronco. Agora. Medula óssea vermelha, que dá origem ao sangue. Célula tronco. Tá onde tem? No tecido adiposo, da gordura também, na nossa pele, pelo beleza? Só que o local que mais tem células tronco são nos embriões jovens, na mórula, tal, porque é ali que você retira as células tronco para originar o corpo humano inteiro. É top, é um meristema que dá origem ao tecido permanente. Aí você vai fazer o seguinte, ó, olha, você vai anotar desta forma e após isso a gente começa a aprofundar com outro esquema de aula, tá? Os tecidos permanentes, você vai classificar de acordo com sua função. Tem tecido que faz a proteção, tem tecido que faz a sustentação,
Olha aqui, ó. Proteção, sustentação. Tem tecido que faz, ó, o transporte. Tem tecido que faz a síntese, certo? Então varia muito. E tem tecido que faz até a secreção também, velho. Secreção, que depois eu vou explicar do que se trata cada um. Secreção. Então, cada tecido permanente, ele tem diferentes, o que, galera? Diferentes funções, né? Um protege, um sustenta, um transporte. Por exemplo, qual é o maior tecido que o corpo humano tem, associado com a espécie humana? O maior tecido que nós temos? Não, esse é o maior órgão que nós temos é a pele. E o maior tecido é o conjuntivo, que forma a pele. O tecido epitelial também é muito grande, mas o conjuntivo é maior. E o mais importante tecido? Todos têm importância, mas tem que coordenar tudo para o tecido nervoso, verdade. E o único tecido que se mexe, o muscular. Beleza? A planta ó, tem proteção, sustentação, transporte, síntese e secreção. Esse de síntese também é armazenamento, tá? Ele sintetiza e armazena. Síntese e armazenamento, só para vocês terem esse conhecimento a mais. Ok, filhotes de boaça? Vamos agora, vocês vão respirar um pouquinho, eu vou apagar o quadro, fazer uns esquemazinhos, depois a gente prossegue. Engraçado, eu estou sentindo que esse ano está passando muito rápido, né? Daqui a pouco está em junho. Já começaram as inscrições do Enem? Mas, diga assim, você se inscreve, você tem que pagar até quanto? Hum, é mesmo, vocês são isentos, né? Vocês são isentos pela escola pública, né? Quanto a inscrição deve ser? 120, né? R$ 80, né? Bem, é verdade que a FMO é R$ 500 a inscrição da prova. 600. Poxa, mas quem faz a FMO? Quanto é a FMO? Eu tenho dois alunos da Santa Maria que estão na FMO, são gêmeos. De conhecimento. Paga. Quer abrir consultório? Você está lá vendo, beleza?
Mas tem muito que faz isso mesmo. Muito que faz isso. E eu tava vendo aqueles programas médicos que saem na televisão, Discovery, cara, é raiz mesmo. Um cara chegou lá com um soluço. Aí o soluço é fácil, né? Só que ele estava 4 dias com soluço, gente. Sem dormir, sem nada. Tomava sedativa para dormir, ele com sedativa. Ninguém fazia o soluço passar. Nem vasoconstritor, nem nada, bicho. Nem água, nem alimento, nem susto, nem nada fazia ele passar. Aí chega um médico japonês. Tem que ser, né? Oi. É verdade. É verdade. É isso. Tu pode até... Eu posso até colocar no próximo. Porque você, querendo ou não, para o diafragma durante um certo tempo. Ele volta com sua contração natural. Você para de respirar, o diafragma fica parado. Mas o médico conseguiu parar, sabe fazendo o quê? Mexendo no nervo vago. Acho que esse é o nome que ele chama. É o nervo que você tem aqui, ó. Na lateral, tipo assim, não tem a sobrancelha, no meio da sobrancelha, um pouco acima aqui da testa, no meio. Aí ele começou a massagear. Você não percebe esse nervo, mas você toca e já está meio que irrigando ele. Você vai fazer uma massagem. Ele massageou durante 3 minutos. O negócio parou. Foi soluça, contração muscular inadequada do diafragma. Você não vai parar de respirar, mas ele fica com peristaltismo. É muito esquisito o soluço, né? Cara, agora você sabe como parar o soluço rápido, né? É só parar de respirar, engolir 3 vezes saliva. Só que você tem que engolir, não é agoniado. Vai engolindo devagarzinho, porque não vai acabar o ar. Você consegue controlar, você consegue ficar um bom tempo sem respirar. Você sozinho. Engole 3 vezes, acumula saliva, engole. Aí você vai e engole. 3 vezes saliva no instante para. Se não for, já imagina a galera. Eu só tô aqui mexendo a meia hora e nada. O cara fez uma massagem, pô. A pensar assim, Milo, você vai ficar. Acho que desse moleque é assim aqui, não foi? Que ele viu o japonês, não sei da onde. Irmão, tem jeito não, esses apagadores. Não é, toda vez aí. Na outra fala a mesma coisa, né? Hum, Não sei. Pode? Você não vai mudar de cor. Se tiver vitiligo, hein, Flávio? Lá já era. É, é feito concurso público. Tá bem, se foi. Minha gente sabe o que é MV? Morto e vivo. Não, em vez, tô de histologia botânica, tô dizendo histologia vegetal. Só para deixar. É muito decorativo, né? Mas vamos terminar. Próxima semana, se Deus quiser, a gente dá um bom encaminhamento. Pronto! Depois disso, eu vou começar sistemas. Aí, em julho, a gente vê ecologia em aula extra e programa de saúde em aula extra. Eu vou ter. Ó, deixa eu logo passar para vocês. No mês de julho, que eu vou estar de férias, eu vou marcar 2 encontros extras. Um para ver ecologia inteira e um para ver programa de saúde, vírus, bactérias, protozoários e fungos, de uma só vez. Aí já matamos 2 grandes assuntos em julho. Significa dizer que em agosto vai ficar faltando genética, evolução, taxonomia, histologia. Acabou. Acabou. Porque zoologia, óbvio,
que eu vou trabalhar com vocês zoologia. Mas é óbvio que eu vou trabalhar com vocês da forma que tem que ser cobrado, né? Eu não vou ficar porífero de uma aula de porífero. Oi? Oxe, esse ano a gente vai ter 2 meses de revisão, se Deus quiser. Resolvo. Mas só resolvo a partir do mês de julho. Quando eu vejo que está com 70% do assunto concluído, e se não, eu fico com medo de não terminar. Entendeu? Antigamente, meu curso tinha 4 horas, aí eu resolvia muita questão em sala. Só que sabe o que eu percebia? 3 horas de aula e 1 hora de questão é para matar a aula. Entendeu? Eu tentei aguentar. Eu sentia que ele estava ficar mal. E eu lembro que antigamente eu tinha um curso com o Jones. Meu irmão, era loucura. Ou dividia. Ele dizia assim: escolhe 5 assuntos que tu gosta. Bioenergética, programa de saúde, botânica, tal, não sei o quê. Tá. O resto, aí escolhe 5. E cada um escolhia 5. O resto por sorteio. Pronto, acabou. Era muito legal. No ano seguinte, para a gente estudar tudo, a gente trocar. Pronto. Os que eu gosto, você vai assumir e vice-versa. Para a gente estudar tudo, né? Pessoal, nós tivemos curso 2015, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Passamos hoje por um casamento, pô. Um casamento mesmo. Ficamos muito tempo juntos, aprendemos muito um com o outro. A gente sofreu muito junto, passamos por cada um. É bate-papo, tá? A gente é muito parecido, a gente adquiriu um perfil muito parecido. E você querendo não, eu estava lendo um negócio. A média de 5 pessoas que você vive, né? Você acaba querendo ou não adquirindo. A gente fez muita troca. É, ele pegou, porque assim, como eu ensinava fotossíntese que eu gostava, ele assistia a minha aula. Aí uma aula que eu gostava muito dele, eu assistia. Aí eu achei, vou pegar isso, velho. É bom, você admirar seu colega é muito importante. Síntese. A síntese é apenas vivo, tá, gente? Oi? Só permanente. Aí depois eu vou fazer um desenho sobre isso para gente terminar nossa aula. Isso é só os permanentes. Meu irmão, bicho. Olha aí, ó. É só as pessoas. Caramba, bicho, fizeram o Bruno Leonardo pra frente. Do SSA1. Uma pensada do SSA1. Não, é na quarta e na segunda. Então, o que acontece é porque eles vêm assim, deixa eu te explicar. Vocês querem fazer Enem, já passaram por vestibular, vocês sabem qual o foco que vocês querem. Eles não, eles estão no primeiro ano, achando que é uma extensão do colégio, e muitos vêm com os amigos da própria escola. Aí eu coloquei na cabeça deles, se você fosse um pouquinho mais inteligente, só um pouquinho, você entenderia que o SSA é a forma mais fácil de você passar. Qual curso que você quer? Acho que eu me disse enfermagem mesmo. Tu vai estudar de conteúdo do primeiro ano, e tu tá num colégio particular de referência, só pegar isso e aumenta um pouco não. No próximo ano um pouquinho mais, fosse, pô. É pau. Ah, foi foda. Não, e sabe o que eu achei? Sabe o máximo? Fez estuda e grupo assim.
Foi claro. Uhum. Foi tu que me ensinaste, né? Que você pode usar todas as cotas a favor, né? Ah, sim, sim. Bom, filhotes, atenção. Mira, 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 mira. O que é mirar? Observa, né? Em espanhol. Mirar, mirar. Protege, sustenta, conduz, sintetiza. Só vai ficar faltando de secreção. Secreção eu explico depois para vocês como funciona. Não, não. Só o nome dele, tá? Didaticamente. Tecido de proteção protege, né? Obviamente. Protege, reveste. Um é morto, outro é vivo. Um é morto, outro é vivo. Um é morto, outro é vivo, até chegar no que é apenas vivo, tá? É o tecido vivo. Vamos agora pensar. Qual é o nome do tecido que se responsabiliza pela proteção que é morto nas plantas? Ele é conhecido como suber. Tuber. Tuber. Você vai estudar isso. É a casca do vegetal. Já viram aquela casca dos troncos? Aquela casca que você consegue arrancar? Aquela casca morta é o suber. Beleza? Protege contra o quê? Contra parasitas, contra formigas, contra insetos, contra fungos, contra a perda de água. Então, no final das contas, o tecido de proteção ele tem uma função sistematizada. Ele vai desempenhar várias funções de proteção. Tá? Aqui, além do suber, as plantas são constituídas pelo tecido chamado de epiderme. A epiderme que nós também somos formados, concorda? Nós também temos epiderme. Nós também apresentamos epiderme. Então, a epiderme é um tecido de proteção. Só que a epiderme, gente, e o suber, qual é a característica que assemelha a ele? Eu sei que um é morto e outro é vivo. Mas qual a característica que deixa eles parecidos? Os dois apresentam células justapostas. O que é célula justaposta? Uma célula grudada com a outra. Porque quando elas estão grudadas, elas conseguem proteger mais. Concorda? Então, epiderme, subepiderme, subepiderme, suber. Tranquilo? Vamos lá. Sustentação. O que mantém a planta de pé é o caule. O que é que nós encontramos no caule? Um tecido que oferece suporte ao caule, né? Tem morto, tem vivo. O morto você chama de esclerênquima. Esclerênquima.
Esclerênquima é o tecido de sustentação morto. E colênquima é o tecido de sustentação vivo. Esclerênquima e colênquima. Esclerênquima e colênquima. Os nomes são chatos. Esclerênquima e colênquima. Esclerênquima, colênquima. Esclerênquima, colênquima. Detalhe, já que nós temos que fixar aprofundamento, o esclerênquima, ele é constituído por uma molécula denominada de lignina. Nome chato, né? Lignina é uma gordura. É uma gordura que a planta tem, a lignina. E o colênquima é constituído pela celulose. Celulose. Aí eu te pergunto, qual dos dois é mais flexível? O colênquima, ele é mais flexível. Por exemplo, não tem quando você sai e você olha para uma planta e o vento está mexendo a planta, mexendo assim um vegetal, tal, devagarzinho. Ele se mexe por quê? Porque ele tem colênquima. Se ele não se mexesse, é porque ele tem muito o quê? Esclerênquima, que deixa ele suporte, assim, sustentado, fixo ao solo 100%. Beleza? Esclerênquima e colênquima. Ok? Vamos agora para a condução. Esse daqui vocês conhecem. Condução é a capacidade que a planta tem de transportar substâncias químicas. Ela não tem sistema circulatório, ela não tem vasos sanguíneos, mas ela tem uma rede de condução. Essa rede de condução é o xilema e o floema. Qual a diferença do xilema para o floema? É que o xilema é um tecido morto e o floema é um tecido vivo. Xilema e floema. Xilema e floema. Qual a diferença entre eles, além de um ser morto e outro vivo? Seiva bruta, seiva elaborada. Seiva bruta, seiva elaborada. Seiva bruta é o quê? O que o xilema transporta? Seiva bruta. Mas o que é a seiva bruta? Água e sais do solo. Qualquer coisa que a planta coleta, amiga, do solo, quem transporta é o xilema. O xilema pega substâncias químicas inorgânicas da terra e transporta. Água e sais. Água e sais o xilema transporta, que é a famosa seiva bruta. Seiva bruta. E a seiva elaborada é transportada pelo floema. Seiva elaborada transportada por quem? Floema. Floema transporta seiva elaborada. Exemplo. Que seiva elaborada é essa? Glicose da fotossíntese. Sacarose da fotossíntese. Frutose da fotossíntese. Meu irmão, no final das contas, é só olhar para mim e ver minha garra alegria. Qualquer coisa da fotossíntese é transportada pelo floema. Porque o que a fotossíntese faz é elaborar, produzir matéria orgânica para a planta, né? Por exemplo, quando a planta faz a fase clara e a fase escura, quando ela termina a fase escura, ela fabrica a glicose. A glicose é seiva elaborada, será transportada por quê? Pelo floema. E a água e sais por quê? Glicose. Água e sais. Glicose. Ah, mas o floema é vivo e o xilema é morto. Qual dos dois sobe? O xilema é de baixo para cima, o floema de cima para baixo. Pode perguntar, meu bem. Certo. O que acontece é o seguinte: essa é uma análise que você está fazendo no planta específica, né? No vegetal seletivo. Vamos colocar assim, de maneira padrão, o xilema sempre é ascendente e o floema sempre é descendente. Então, quando você olha o ápice da planta, por exemplo, se você estiver deitada, você deitada, mesmo assim, a sua parte superior é a cabeça e a parte inferior é o pé. Então, o xilema sempre vai do pé para a cabeça e o floema sempre vai da cabeça até o pé, independente da sua posição anatômica, entendeu? Então, o floema sempre vai da base para o ápice
o xilema, e do ápice para a base é o floema. Beleza? São posições antagônicas, mas eu entendi o que você quis falar. É verdade. É verdade. É verdade. Filhotes, para que vocês não desconcentrem, olha, nós temos apenas 20 minutos. Quando eu terminar isso, para eu terminar de explicar todos os tecidos, vou fazer um esquema, tá? O esquemazinho, um desenho, a gente bate um papo tal e termina. Síntese e armazenamento. Presta muita atenção no que eu vou comentar essa parte. De todos os tecidos que a planta tem, sempre tem um que é o mais importante, o mais cobrado por todos os concursos públicos do mundo. É síntese e armazenamento. Eu vou colocar um asterisco aqui. Esse cara é muito cobrado. Porra! Esse cara é o que é o mais cobrado, que mais cai, mais frequente, mais top. Meu irmão, é maravilhoso. Síntese e armazenamento. Como aqui? Não, vai caber. Que é de boa. É o parênquima. Couve. Couve aqui de boa. Couve-flor, né? Vamos. Ó, parênquima, 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 parênquima. O parênquima produz e armazena. Por exemplo, vocês gostam de consumir batata doce, né? Pronto, batata normal. Pronto. A batata normal é o caule de uma planta. Falei isso semana passada. A batata comum é o caule, a batata doce é a raiz. Vamos pensar na batata comum? A batata comum é o caule, tá? O que que aquela batata tem como nutriente? Qual é a composição da batata? Amido. Então, querendo ou não, o amido está presente numa batata que é uma estrutura de armazenamento, né? Sabe o que é aquela estrutura de armazenamento? Parênquima. Parênquima é qualquer elemento de armazenamento de algo. Ou frutose, ou sacarose, ou amido, o que for. Quando você pega a macaxeira, você pega a macaxeira da onde? Não é do solo. A macaxeira, você tira a casca, você cozinha, você coloca ali. Tem gente que gosta de fazer macaxeira cozida, que coloca com charquezinha. Tem gente que coloca em macaxeira frita, não sei o quê. Pronto, top, do jeito que você achar melhor. A macaxeira é o quê? É amido. É um parênquima de armazenamento, concorda? Só que tem plantas que tem assim, ó. Tem planta que produz o amido e o armazena. Seguinte, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tem 3 tipos de parênquimas que todos vocês aqui têm que lembrar. Tá bom? 3 tipos de parênquima. O parênquima amilífero. Eu sei que está chegando no limite cerebral de vocês, eu sei, eu conheço. Certo? Amilífero. Armazena o quê? Amilífero. Amido. Porra. O parênquima aerífero. Parênquima aerífero. Armazena o quê? Esse é armazenar, professor, que negócio sem graça. E o parênquima aquífero, que armazena água, né? Amilífero, aquífero e amilífero. Amilífero, aerífero e aquífero. Então, você vai colocar do lado. O amilífero armazena o amido, o aerífero armazena A e o aquífero armazena H2O no estado líquido, né? Aí, vamos pensar. Podemos pensar em conjunto? Vamos pensar em conjunto. Uma planta que vive em ambiente seco. Me dê o nome. Cactus. O cactus fica 6 meses sem receber água. Que sacanagem. Só que o cactus não entra em extinção. Ele fica vivinho da Silva. Todo ano tem cactus. Por quê? Porque ele tem uma cisterna de armazenamento de água. A cisterna de armazenamento de água aqui, o parênquima o quê? Aquífero. Ele abre o caule quando chove, armazena água e ele tem água durante 6 meses. Se você se perder algum dia no deserto, pegue um cactus, corte o cactus e beba a água dele. Ele tem água dentro. É como um camelo. Não fique tirando água do camelo, porque o camelo não vai gostar muito, não. O cactus é mais fácil. Beleza? Vai sair uma água preta. Você vai tomar água preta. Meu Deus, professor, eu quero não é petróleo, é? É não. É a água misturada com nutrientes pô, da planta. Então, é nutritivo, pode beber. Você pode ser que na hora você não goste muito, mas você acostuma. Na sede, meu filho. Na sede, você nem vai pensar duas vezes. Pô, gente, Carlos falou, velho. Coca-Cola, literalmente.
Me diga uma planta que armazena ar. Ah, é foda, né? Amido, tudo bem. Macaxeira, batata doce, batata comum, uma planta que armazena ar. Vitória Régia, vive aonde? Flutuando. Para flutuar, ela tem que armazenar o quê? Ah, ela tem muito parênquima aerífero B. E ela fica flutuando de boaço. É verdade que o sapo utiliza a Vitória Régia como zona de reprodução? É verdade. Ele encontra com a sapinha ali em cima do Vitória Régia. Marcamos ali. Que romano, né? Em cima da Vitória Régia, né? Que lindo. Eita, velho. É mesmo. Motel Vitória Régia. É verdade. Engraçado, quando você vai para Vitória de Santo Antão, que você entra na cidade, tem um motel chamado Sequestado. Você que sabe. Aí quando você tá com alguém, quer ir pra onde? Você que sabe. Ah! Eu sei. Já sei. Você que sabe, é bronca. Né? Na entrada da cidade. É sacanagem. Sobre você que sabe? Bora pro você que sabe. Gás carbônico. Beleza? Quando você terminar de copiar, eu vou montar um esquema para terminar a histologia. Fala sobre estômago. Pronto, é nele eu vou falar agora. É muita informação, gente. É muita informação. Só que próxima semana eu vou acelerar, porque eu vou falar sobre. Vou trazer slides. Aí nós vamos terminar mais rápido, certo? Pronto. Eu acho que dá para colocar. Vamos ver. Não vou prometer nada, porque vai que eu esqueço, né? Vou colocar no último slide pelo menos duas questões para a gente ler no final. Endem. Tu sabe que planta tem hormônio, Mila? Vou estar fito-hormônios próxima semana também. Menino, já passou, menina, a aula, não foi? A bichinha. Já pensasse, você que sabe, né? Isso, isso, né? Você tá até demais. Lá no Cabo de Santo Agostinho tem um espaço desse, né? Chamado de Vai e Vem. A galera é muito criativa. Mas é um hotel mesmo, né? Aí. É muito bonitinho ali. É verdade. Não tem mais golfinho lá, não, né? Tiraram os golfinhos. Já pensasse se você entrar num ambiente desse, assim. A pessoa que você está levando assim, de mão dada e tal. Não, eu tô nervosa, nunca entrei num ambiente desse. De repente conecta o Wi-Fi assim. Lá? Por que espírito obsessor lá? Ah, é porque tá fazendo errado, né? É porque o pessoal tá geralmente fazendo besteira, né? Você que tá me explicando, né? Eu tô dizendo biologia, você me ensina sobre espírito obsessor. Ah, muitas vezes. Uma vez eu fui alugar uma casa em Itamaracá para passar um final de semana lá. Aí cheguei em Itamaracá e tinha só o cara que limpa a casa. Como é chamado aquele cara que limpa a casa? Meu? Não, o caseiro tava lá arrumando. Minha gente, na hora que eu entrei na casa, comecei a suar, passar mal, pesada a casa, bicho. E tudo aberto, de boa, para eu sentir pesada a casa. Aí tinha uma escadinha para cima, para os quartos, e tinha uma escadinha para baixo. Aí eu, curioso, eu vou descer, né? Pra ver como é lá embaixo, como se fosse um sótão. Aí, de repente, lá embaixo tinha como se fosse uma boate inativada,
uma mesa de sinuca, um polidense, um banheiro. Aí eu sei o que era ali. Era um cabaré. Entendeu? Um cabaré clandestino, que era embaixo. Aí, eu também. Aqui, aqui do lado, por exemplo, de Flávio, tem... E o negócio que eu comentei dos passarinhos, hein? É. Eu escutei os gatos miando antes de novo. Mas quando eu abri o portão, tava dois gatos brigando. Graças a Deus, não era gato espiritual. Ei, não, mas é... Camila, pelo amor de Deus. Repelindo, espírito. Então, perfeito. Pode ser. Perfeito. É preconceito. Ousada? Hum. Ah, não, eu já me hospedei já nesse hotel aqui. E vou dizer, não, mas não tem, não, vocês lembram que eu toda vez, eu dormi aqui em Olinda de quarta para quinta, que o Colégio Santa Emília pagava, eu me hospedei nesse hotel aqui, muito bom, só que ele é todo assim, rústico, e assim, tem muita coisa antiga, aí tem foto de gente antiga que já morreu, entendeu? Isso é uma viagem da porra, juro a você, velho. Olha como é a casa. Eu fiquei dentro, e minha suíte era bem assim, melancólica. Tinha uma cadeira de balanço na minha suíte, antiga. Eu fico olhando assim, acho que vai falar assim, cara, a galera é muito engraçada. Né? Vamos lá, para a gente fechar, ó, tecido e secreção aqui. Ó. É o sexto, né? Ou é o quinto, gente? Não, daquela sequência. Proteção, quinto, né? Quinto. Secreção. Vou colocar para vocês o que é mais relevante. Secreção são todos vivos, tá? São todos vivos. Vou colocar aqui os três exemplos principais. Ó. Botei mais avaliado de Recife. Foi. Depende, tá na pesquisa procurando. Minha filha, me empresta o celular rapidinho. O que você quer saber? E você? Vamos lá. Estômago. Sabe o que é estômago? Meu irmão, bicho. Caramba, que do caramba, Brenda. Velho. Lá em Fuleirinho, lá em São Paulo, foi pô. Fuleirinho lá em São Paulo. Que absurdo. Eu com esse nome era pra ser bom. Mas, minha gente, deixa eu comentar um negócio. Uma vez eu tava dirigindo o carro, velho. Passando mal mesmo dentro do carro, dor de barriga mesmo, velho. Aí eu cheguei no posto de gasolina, BR, o banheiro inativado, e eu sem coragem também, né? Velho? Aí eu disse, meu Deus do céu, vou lamentavelmente fazer dentro do carro, velho. Depois eu lavo o carro. Aí Deus me deu um sinal. Entre no motel, velho. Aí eu,
Aí a mulher, senhor, você quer suíte 1? Quero esse master, esse aqui, eu quero qualquer um. Qualquer um. Meu irmão, entrei, subi, assim, acessei, fui direto no banheiro. Aí depois eu liguei, ó, tô pedindo a conta. Como assim, senhor? Tá esperando alguém? Tô... Filho, desculpa aí, eu vou lhe dizer a verdade. Tinha uma dor de barriga da porra, eu vim entrar sobre... Pois ela não me cobrou nem o rolo. E ainda tomei banho lá de boaça. Com aquele sabonetinho pequenininho que tinha no hotel. Pronto. Foi lindo aquilo. Era. Sim, tô de barriga pensado. Filhote, vamos lá. Vamos para tecido para a gente terminar nossa aula. Faltam 10 minutinhos apenas, né? Quando terminar isso, a gente finaliza. Pessoal, vê só. Secreção é a capacidade que os organismos têm de colocar para fora substâncias úteis. Quando você coloca para fora substâncias boas, substâncias importantes, você está fazendo secreção. Beleza? Secreção é colocar para fora substâncias o quê? Úteis, 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 úteis de verdade. Tá bom? Aí o que acontece? Tem 3 tecidos de secreção da planta. Os hidatódios, hidatódios, com acento agudo no segundo, primeiro O, né? Hidatódios. Ok? Sabe o que o hidatódio faz? Faz a planta suar. Você vai chamar de suor. Suor foi apenas didático. Transpiração vegetal, né? Já acordaram de madrugada e a planta totalmente molhada? Como que eles chamam isso? Orvalho, né? Não é orvalho que eles chamam? Acho que é orvalho, né? Tá tudo molhadinho assim. Você, oh, tá tudo... Aí ela depende, é chuva. Não, foi orvalho. Hidatódios que fez isso. Canais resiníferos. Olha, canais resiníferos liberam o quê? Resiníferos. Resina, né? Para cicatrizar a planta, ó. A cicatrização. Não acredito não, Carrasco. Planta cicatriza. Cicatriza, bebê. Ou cicatrização, canais resiníferos. E canais nectários, pelo próprio nome. Canais nectários liberam o quê? O néctar, né? Muito bem, o néctar de uma planta, beleza? Então, resiníferos, hidatódios e nectários que liberam o néctar. De boaça, sua cicatriz e néctar. De boa? O que é o estômago? Aí isso você não pode esquecer nunca. É muito cobrado também. Já fui cobrado várias vezes na Federal. Estômago é uma epiderme especializada. Olha o que eu estou falando. O estômago é uma epiderme especializada. O que significa esse termo especializada, minha gente? Aprimorada em algo, né? Tipo assim, você é especialista em... Você é médico, mas especialista em cardiologia. Cara, foda em coração. Em sistema circulatório, concorda? Epiderme especializada. Sabe o que esse estômago faz? O estômago é isso, ó. Essas 2 células que nós temos aqui, ó, com esse buraco aqui no meio chamado de ostíolo. Esse buraco aqui no centro, ó, é chamado de ostíolo. Ostíolo. Agora eu quero que você olhe para mim, para ninguém se perder. O que faz o estômago? Que é tudo isso, ó. O estômago é tudo isso aqui. Ele abre e fecha. Abre e fecha. Aqui o ostíolo está aberto, né? Mas ele pode também estar o quê? Sabe o que ele faz? As trocas gasosas. O objetivo do estômago é fazer as trocas gasosas. Me dê um exemplo disso. Me dê um exemplo de troca gasosa. O que é que a planta fixa do meio ambiente para fazer fotossíntese? Não. Não. Gás carbônico. A planta fixa do meio ambiente, gás carbônico. Gente, é só olhar para mim. A França é foda, né? A planta, vem como eu estou cansado também. A planta francesa, né? A planta é fixa do meio ambiente o gás carbônico. Ela prende gás carbônico. Por onde o gás carbônico entra? O gás carbônico vai entrar pelos estômagos, para dentro da folha. E a planta libera o que para o meio ambiente? Oxigênio. Não é troca de gases? Ela absorve gás carbônico, libera oxigênio. Absorve gás carbônico, libera oxigênio. Isso é troca de gases. Essa troca gasosa é feita pelos estômagos.
Sem estômago, a planta não troca gases. Isso, Brenda? De boaça? De boaça, ela faz a troca de gases como? Pelos estômatos, que podem estar abertos ou ela abre de dia e fecha à noite. Ela abre de dia e fecha à noite, porque durante o dia ela faz fotossíntese. Me diga um local onde ele faz o contrário. Ela abre à noite, mas fecha de dia. Um local em ambientes muito quentes. Porque se ela for para um ambiente muito quente mesmo, ela vai ressecar. Então, o que ela faz para não perder tanta água? Ela fecha o estômago e só abre à noite. As plantas de ambiente extremamente quente, por exemplo, deserto do Saara. Ela faz a fotossíntese com gás carbônico que ela pega à noite. Ela tem uma reserva durante todo o dia. Oi? Já. Eu tenho um slide sobre isso que eu vou ter que trazer semana que vem. Já caiu, se não me engano, o Bicemila. Não caiu muito o SSA, mas no Enem já foi cobrado. Oi? Em relação a planta que abre de dia, planta normal. E planta que abre de noite, estômago, a gente chama de plantas CAN. Plantas CAN têm estômatos abertos à noite. Plantas CAN, CAN, CAM, tem estômatos abertos à noite. Plantas CAN têm estômatos abertos à noite. Por quê? Porque são plantas de clima muito quente. Beleza? Aí, próxima semana, a gente discute mais. Filhote, foi um prazer estar com vocês aqui hoje para variar.